Olá, olha que delícia hoje os nossos 10 minutos com Ana, com bolo de fubá. Olha só, gente, eu resolvi trazer aqui para vocês, para tirar dúvidas, já que é o nosso objetivo aqui nos 10 minutos com Ana. Vocês vão pedindo, vão falando e eu vou trazendo as dúvidas aqui, né, para vocês. E é sobre o bolo de fubá, né? E a minha receita do bolo de fubá, que vai estar aqui na descrição, o link tá aqui gratuitamente no YouTube aí, né? A minha receita do bolo de fubá para vocês e que depois de muitos testes, né, para trazer o bolo de fubá que me remetesse realmente assim ao Brasil, aquele bolo que eu comia na minha casa, né? Eu fiz vários testes aí, cheguei nessa receita aqui. Na verdade, esse aqui é a minha receita original aí do bolo de fubá. Aqui é uma outra versão, né, que é para responder aí a dúvida, né, de algumas pessoas. Eu resolvi fazer o bolo, bom, já comemos aqui, vocês estão percebendo, né? Então, já comemos um pedaço bom aqui, com cafezinho, porque é irresistível quando sai do forno, mas eu trouxe aqui para mostrar para vocês a diferença, para vocês verem realmente a diferença, porque assim, quando eu padronizo as receitas, eu já testei de tudo. E aí eu escolho, né, para o meu padrão de qualidade, como eu já falei para vocês, eu escolho a melhor versão, né, o melhor resultado para estar ensinando para vocês, seja aqui no YouTube, nas minhas redes sociais, né, nos meus cursos. Então eu procuro ensinar o melhor, né? O melhor resultado que eu consegui depois de testar várias coisas, né? Não só proporção de ingrediente, adaptação de ingrediente, mas as marcas aqui, né? Muitas, às vezes, dependendo da marca, faz diferença, né? No resultado. Aqui no caso, o bolo de fubá, né? E qual é a dúvida que me perguntam? Porque essa minha receita aqui, que tá aí disponível para vocês, ela vai fubá e farinha de trigo, né? Na verdade, vai uma quantidade maior de farinha de trigo do que de fubá. Mas por que eu disponibilizei essa receita para vocês? Porque eu testei só com fubá. Eu testei colocando a quantidade maior de fubá, né, e menor de farinha de trigo, e eu fui vendo os resultados, né? Então, essa daqui tem uma maior quantidade de farinha de trigo e menos de fubá, mas tem um fubá. Essa daqui tem o contrário. Então, a quantidade de farinha de trigo que eu uso nessa, eu coloquei de fubá nessa, tá? Então, nesse aqui, ele tem mais fubá do que farinha de trigo. E aí, eu trouxe aqui para vocês verem a diferença e fica aí a opção para vocês, né? Vai depender de cada um. O que eu achei? Então, eu vou dar meu parecer agora, como dizem meus filhos aí. Eles falam, se é para analisar? Quando eu dou para experimentar, eles perguntam se é para analisar. Então, agora vamos analisar aqui a questão para vocês sentirem aí, saberem a diferença e aí vocês veem o que vocês preferem. É o seguinte, bom, de cara, eu não sei se no vídeo vai dar para perceber, né, direitinho. De cara, esse daqui, ele tá mais amarelinho do que esse. Isso tá claro, né? Por causa do fubá, claro, ele tem maior quantidade, né? E aí, eu não sei se vocês percebem que a textura dele tá diferente, né? Esse aqui, ele tá vendo que a aeração dele, ó, né? Tem as bolinhas mais de ar, né? Então, ele tá mais aerado, digamos assim. Esse aqui, ele tá mais compacto, né? Uma massa mais compacta, mas ela tá macia também para o bolo de fubá. Bolo de fubá não é um sponge cake, não é um pão de ló, né? Esse tipo de bolo, né? É um bolo mais denso, tá? Então, a diferença, além da cor, a textura dele aqui, esse você vê que ele tá mais aerado, esse tá mais compacto, tá? De cara, para mim, analisando, por exemplo, a superfície dele aqui, eu percebo que esse daqui, né, e eu coloco o dedo e eu sinto, mas só a aparência, eu sinto que esse tá mais úmido do que esse.
né? Então, esse aqui, vocês acham que não vai dar para perceber aí no vídeo, mas você vê um brilho aqui nessa casquinha dele. Esse aqui não, ele tá opaco. Então, a aparência dá para ver que esse aqui, ele tá mais seco. Claro, né? O fubá, né? Ele resseca mais, né? A absorção de água da farinha de trigo e do fubá é completamente diferente, né? Então, eu usei a mesma receita, só invertendo, tá? E aí, me deu esse resultado. Quando eu como, tudo bem, né? Esse aqui eu sinto um sabor muito gostoso de fubá. Esse aqui também sente o fubá, né? Claro, talvez mais intenso, mas o que eu senti na boca que não me agradou muito? Esse você come e é aquela textura de bolo na boca que ele vai desmanchando gostoso. Esse aqui, quando você come, parece que ele tá compacto, mas quando você come, sabe a sensação que eu tenho no meu paladar? Ele vai, sabe, desmanchando e ficando farinha na boca, sobrando, sabe assim? Vai ficando esfarinhento na boca. É a sensação que me dá. Por quê? Porque ele é mais seco, tá? Então, apesar dele estar aqui, né, aparentemente mais compacto, né? Na hora que você come, ele esfarela mais, ó, entendeu? Ele vai esfarelando mais. Esse aqui não, ó, esse aqui não, né? Então, você come mesmo como um bolo normal, tá? Então, não me agradou muito, mas as pessoas sempre perguntam, Ana, posso fazer só com fubá? Eu posso, então, colocar mais fubá? É isso, o resultado é esse aqui. Se você faz só com fubá, aqui no caso da minha receita, se você simplesmente pegar a quantidade de farinha de trigo e acrescentar ela, trocar pelo fubá e fazer o bolo só de fubá, ele não vai ficar assim, né? Ele não vai ter estrutura. Por quê? Porque para você manter o equilíbrio dessa receita, né? Fazendo ele só com fubá, você vai ter que aumentar a quantidade de açúcar e aumentar a quantidade de gordura, porque o fubá, ele é mais seco, tá? Como eu falei, a absorção de água é diferente, então ele é mais seco. Se você não mantiver a mesma quantidade de açúcar que tá na receita e a mesma quantidade de gordura, né, que aqui no caso desse bolo é óleo, você vai ter um bolo muito seco, ele não vai ter estrutura. Provavelmente ele vai, inclusive, crescer no forno e ele vai, quando você tirar, você vai ver que ele vai murchar, ele vai ficar acinturado aqui, né? Porque ele vai perder a estrutura dele, tá? Então, para fazer ele só, né? A gente vê muito aí receita de bolo de fubá só com o fubá. Mas a quantidade de açúcar é maior para ele ter uma boa estrutura. O açúcar, gente, na receita, né, de bolo, por exemplo, ele dá maciez, ele dá umidade ao bolo e ele também faz parte, ele participa da estrutura do bolo. Se você tem uma receita que, aqui no Japão, por exemplo, né, as receitas do Brasil que eu vou adaptar aqui no Japão, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Diminuir a quantidade de açúcar, que é absurda. As receitas que eu uso aqui da minha avó, da minha mãe, eu falo assim, meu Deus, como é que a gente comia um bolo com essa quantidade de açúcar? E a gente achava maravilhoso, né? Mas, se simplesmente eu diminuo a quantidade de açúcar, claro, vai depender até quanto você diminui. Então, eu já tenho uma porcentagem para diminuir, né? Vai depender da estrutura do bolo, da quantidade de farinha e tudo. Você pode diminuir mais ou menos. Mas não é só tirar o açúcar e diminuir aí. Eu vou tirar, sei lá, 50 gramas aqui do açúcar, 100 gramas do açúcar simplesmente, né? Provavelmente você vai desestruturar todo o bolo, seu bolo vai embatumar, como fala, né? Ele vai crescer, parecer que tá bem bonito no forno, quando você tira ele murcha, né? Por quê? Porque o açúcar foi muito, você tirou muito, então já desestruturou, você vai ter que mexer na receita toda. E é por isso que muitas receitas eu tenho que fazer muitos testes, porque não é só tirar a quantidade de açúcar. Hoje, com a minha experiência, eu já sei, eu já olho uma receita, eu já sei mais ou menos até quanto eu posso tirar de açúcar e vou para teste, né?
Então, é isso, né? O açúcar tem que ter em mente que o açúcar também, em um bolo, ele faz parte da estrutura dele, ele dá estrutura ao bolo, além de maciez, né? E além de umidade. Então, se você vai fazer só de fubá, nesse caso aqui, você vai ter que testar aí, porque você vai ter que mudar, né? Os ingredientes, a proporção dos ingredientes, vai ter que aumentar a gordura, né? Aí vai ter que mexer na receita toda para poder você ter esse bolo, esse resultado aqui, tá? Só de fubá. E mesmo assim, ele não vai ficar tão, ele vai ser um bolo mais denso, né? Porque tem a questão do glúten. O glúten, ele forma a rede de glúten. O glúten aí da farinha ajuda também na estrutura dele, né? Então, é complicado. Dá para fazer? Dá. Mas não nessa minha receita. Essa minha receita, realmente, ela foi desenvolvida para ter a farinha de trigo junto, né? Então, ela para você fazer só de fubá aí, vai ser meio complicado. Ok? Então é isso, né? Eu gosto, né, de fazer com que vocês entendam, por isso que eu fiz questão de fazer o bolo para mostrar para vocês, porque só, sabe, a gente que cozinha tem que ir, né, treinando, e com o tempo a gente vai fazendo isso. Não precisa ser só cozinhar para vender, não é isso, né? Com o tempo você vai treinando a sua visão, a sua audição, o seu paladar, né, o olfato, né? Você vai treinando isso, né? E aí você vai percebendo. Então, às vezes, essas diferenças que eu falei aqui para vocês, talvez vocês não percebam tanto quanto eu já, de cara, olhando, eu já percebi. Então, quando eu fiz os dois, que eu olhei só antes de partir eles, na própria forma, antes de desenformar, eu já vi a diferença, né? Que esse, ele tava mais úmido, né? Ele tem uma umidade maior que esse já tava mais seco, esse aqui mais úmido, né? E aí, você vai, né, ver. Então, ver sabor, ver textura, tá? Ver essa sensação no paladar, né? Na hora que você vai comer, como é que ele se desmancha na boca. E aí, você realmente percebe a diferença. Agora, não ficou ruim, entendeu? Dá pra fazer assim, trocar e inverter. Não fica ruim. Mas é aquela coisa, comparando os dois, como eu fiz aqui, eu vou continuar fazendo dessa forma. Se eu fizer aqui, por exemplo, a minha filha, né, ela ama esse bolo, né, e ela ainda, acho que nos testes, talvez ela tenha comido, mas nem vai lembrar. Mas, por exemplo, quando ela for comer e tudo, ela vai sentir a diferença desse aqui, né, eu tenho certeza, ela vai falar, uai, mudou alguma coisa no bolo? O que você fez diferente? Né? Porque ele tá diferente. Então, porque tem um parâmetro, ela já comeu esse, é o que ela come aqui. Mas, às vezes, aí, se você nunca fez esse aqui, e aí você já faz trocando, você não vai sentir tanta diferença, né? Porque não tá ruim, mas é aquela coisa, né? Comparando os dois, eu fico com esse, tá? Então, a receita tá aí, né? Vou ficar muito feliz se você fizer e me contar depois o que você achou, se gostou, aí, se você mudou, né? Me contem aí, que eu fico feliz também de participar disso aí com vocês, né? Desses resultados aí de vocês, tá? E é isso, gente. Então, amanhã a gente volta. Beijo!